Olá, meu nome é Eduardo, sou aluno do curso de pós-graduação de especialização em redes e computação distribuída pelo Instituto Federal do Mato Grosso. Farei uma apresentação agora sobre segurança em redes de computadores pela disciplina de redes de computadores. Nós iremos tratar agora sobre os conceitos básicos de segurança, as normas ISO/ABNT, política de segurança, firewall, serviços básicos de segurança, detecção e prevenção de intrusos e VPN. Para início, nós vamos primeiro tratar com os conceitos básicos que irão nortear no que, a segurança de dados. Tá? Inicialmente, o que é um dado? Um dado refere-se a uma recolha de informações organizadas e normalmente o resultado é igual a da experiência ou observação de outras informações dentro de um sistema de computador ou um conjunto de instalações. No geral, o dado, ele não necessariamente ele é algo que seja válido do ponto de vista de compreensão e entendimento. Então, ou seja, sozinho, ele não necessariamente significa alguma coisa. Agora, quando a gente pensa em o que é informação, ou seja, que é o resultado do processamento, a manipulação e a organização de dados de tal forma que represente uma modificação, seja ela qualitativa ou quantitativa, no conceito de sistemas, pessoa, animal, máquina e que recebe, né? Ou seja, uma informação ele é um conjunto de dados estruturados e padronizados de forma a fornecer um sentido para alguém. Ou seja, a informação ela já é algo que representa um significado porque é a conjunção, é a reunião desses dados que já passaram por um processamento. E quando se trata de segurança da informação, o que seria? Podemos entender que seria a proteção de informação de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio, minimizar os riscos ao negócio e maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. Ou seja, a segurança da informação ela tem a função de proteger os sistemas computacionais de uma empresa, garantindo a continuidade, a segurança e a estabilidade dessa rede para garantir a continuidade do negócio. Quais são os conhecimentos básicos que o profissional que vai atuar nessa área precisa ter? Inicialmente, o conhecimento básico e os elementares que a gente pode definir como essencial seriam inicialmente três, que seriam a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Apesar de que podem ser também juntamente com os conceitos auxiliares, como a autenticidade, a legalidade, o não repúdio e a privacidade. Quando a gente fala em confidencialidade de dados, é para garantir que aquele dado é confidencial, ou seja, o seu acesso somente será feito para quem deve ter acesso a esse dado. A integridade se refere ao que o dado esteja íntegro, que ele seja aquilo que ele foi enviado pelo emissor sem ter sofrido qualquer tipo de alteração. E a disponibilidade é o que se trata da informação estar disponível de forma controlada e somente aquele que deve ter definido como acesso a esse dado que deve estar com a disponibilidade a ele. Esses conceitos auxiliares que foram citados agora, de autenticidade, legalidade, não repúdio e privacidade, eles são, apesar de serem conceitos auxiliares, eles são bastante importantes também no que se refere a cuidar da segurança da informação. Então a gente pode dizer que esses termos vamos definir da seguinte maneira, que a autenticidade seria a garantia de uma informação, produto ou documento que foi elaborado ou distribuído pelo autor a quem se distribui. Já a legalidade é a garantia de que as ações sejam realizadas em conformidade com os preceitos legais vigentes, que os seus produtos tenham validade jurídica. O não repúdio é um conceito que ele é muito utilizado quando tratamos de certificação digital, onde o emissor de uma mensagem não pode negar a quem a enviou. E essa tecnologia de certificação digital e assinatura digital são exemplos que propiciam essa condição. A privacidade, ele de uma certa maneira até com um conceito amplo, porque ele vai expressar a habilidade de um indivíduo em controlar a exposição e disponibilidade de informações acerca de si. Esse é um tema até que está bastante em evidência atualmente, já que temos tantas formas de exposição através de redes sociais, através da internet mesmo, né,
E a privacidade, seja da pessoa, seja dos dados relativos a ela, tem sido colocado bastante em evidência, e para saber qual que é a melhor prática no que se refere a expor esses dados das pessoas. Bom, quanto às normas, a gente pode citar uma norma. A norma que vai mais reger a segurança da informação seria a ISO 27000 de 2013, tá? Que foi exatamente nesse ano, em 2000 na verdade, a ISO agrupou todas as suas normas de segurança numa norma só. Talvez seja uma forma até de facilitar e de consolidar melhor as normas, né? E a ABNT também publicou sua norma de segurança, e ela é com base na ISO, tá? Ou seja, traduziu essa norma da ISO para o português, para que nós pudéssemos também aplicá-las aqui de acordo com as nossas necessidades também e a nossa realidade. Bom, quanto às normas, as principais normas da ABNT, a gente pode definir que são, vou citar cada uma delas, que seria a 27001 de 2006. 27001 2006 trata do sistema de gestão de segurança da informação. Essa norma vai especificar os requisitos para estabelecer, implementar e operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação. E vai estar documentado dentro do contexto de risco de negócios globais da organização, tá? Ou seja, é uma norma que ela vai especificar os requisitos para implementar os controles de segurança que são personalizados para as necessidades individuais de organizações ou de suas partes. Ou seja, essa norma é aplicada, mas também ela tem que seguir um norte no que se refere à estrutura de negócio onde vai ser aplicado. Temos a norma 27002 de 2005, que é um código de prática para a gestão de segurança da informação, sendo que a versão atual é a 17799, né, a ISO-IEC. Essa norma ela vai estabelecer as diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em organização. Bom, de uma certa maneira, os objetivos que são definidos nessa norma, elas vão prover as diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas para a gestão de segurança da informação. Nós temos a norma 27003 de 2010, que essa norma ela tem diretrizes para a implantação de um sistema de gestão de segurança da informação. Bom, o que essa norma faz? Ela vai focar os aspectos críticos necessários para a implementação e o projeto bem-sucedido de um sistema de gestão de segurança da informação, que ele vai estar de acordo com a norma 27001 de 2006, tá? Ou seja, essa norma vai descrever o processo de especificação e o projeto do SGSI, que vai da sua concepção até a elaboração dos planos de implementação. É claro que ela também vai descrever o processo de obtenção, inclusive a aprovação direta para implementar um SGI, e ela também vai fornecer as diretrizes de como planejar o projeto de SGI. Temos também a 27005 de 2008, essa norma ela vai tratar da gestão de riscos de segurança da informação, porque ela vai fornecer as diretrizes para que o processo de gestão de riscos e segurança da informação, porque ela vai apoiar o entendimento dessas especificações e conceitos que vão ser estabelecidos pela norma 27001 de 2006. Bom, já que citamos as normas que regem a política de segurança, nós também temos que entender o que é a política de segurança. Pode-se entender que a política de segurança é um conjunto de princípios que norteiam a gestão de segurança de informações e que devem ser observados pelo corpo técnico gerenciado pelos usuários internos e externos. É através da política de segurança que vamos estabelecer as normas e diretrizes do uso seguro dos recursos computacionais de uma organização, em que vai se definir os direitos e deveres do usuário, a forma como os recursos da rede vão ser geridos de forma segura. E quem é responsável por essa elaboração vai ser o departamento de TI, que juntamente com seus profissionais na área de segurança, eles vão fazer um trabalho em conjunto com a diretoria da empresa, porque vai nortear também essa política baseado nas regras de negócio da empresa,
e vai adaptá-la de acordo com o seu com a sua situação, né? E a gente pode definir, na verdade, logicamente, que ela é o documento mais importante, tá? Porque ela vai inclusive determinar até a tratativa, por exemplo, ela vai determinar a tratativa de incidentes. Um dos elementos principais de uma segurança de redes, na segurança de redes, seria, por exemplo, o firewall. Como é que a gente pode definir o firewall? O firewall é a combinação de componentes. Ela pode ser hardware, software e redes, com o objetivo de proteger as informações entre a rede privada e a internet ou entre duas redes distintas. Bom, a finalidade principal é o que? Ela vai controlar e vai restringir o fluxo de acesso entre essas duas redes. E através do firewall, que após estabelecer as suas regras de acesso, é que vai se definir como vai ser feito o fluxo de acesso entre duas redes, seja ela privada e pública, ou seja, entre redes privadas e até mesmo intermediadas pela rede pública. E como é que ela vai fazer isso? Você vai restringir a entrada de tráfego, né? Normalmente em um ponto único controlado. Também vai impedir que os atacantes consigam chegar em suas defesas mais internas. É um filtro que tende realmente a barrar o acesso não autorizado. E vai restringir a saída de tráfego também em um ponto único e controlado. Quais são as tecnologias de firewall? Bom, o firewall a gente pode encontrar algumas tecnologias como o filtro de pacotes, o filtro de pacotes dinâmicos, os servidores de proxy e o NAT. Bom, o que seriam essas tecnologias de firewall? Seria a forma como o firewall ele vai trabalhar baseado em conceitos. Quando se fala dessas tecnologias, por exemplo, nós temos o filtro de pacotes. O que seria o filtro de pacotes? Ele seria mais como um mecanismo de segurança de rede que permite o controle dos dados que entram e saem e passam pelo ponto de proteção. Ou seja, um filtro de pacote ele tem que ser capaz de decidir sobre a passagem ou não de um pacote e normalmente isso vai ser baseado com as informações que estão encontradas no cabeçalho IP. Tá? E ele vai agir dentro dos campos do cabeçalho do pacote IP e vai agir sobre o endereço de origem, IP de origem, né? E o IP de destino, e vai agir sobre a porta de origem, a porta de destino e os flags do cabeçalho TCP. A outra tecnologia que nós vamos tratar seria o filtro de pacotes dinâmicos, ou seja, considerando, a gente tem que considerar que o exemplo anterior, por exemplo, que não necessariamente voltando, o filtro de pacotes dinâmicos ele tem um funcionamento parecido com o filtro de pacotes comuns, certo? Mas a sua dinâmica ele está no que se refere a liberar o tráfego, por exemplo, destino. Vamos dar um exemplo: a porta 143 do TCP do servidor. Não é simplesmente vai ser simplesmente uma questão de status, de destacar ou aceitar, né? Como na verdade nós temos uma série de pacotes naquele fluxo de indo e voltando do servidor. Temos que verificar se o pacote se refere ao início de uma conexão, a uma resposta do servidor ou a uma conexão já estabelecida. Então é justamente nessa parte nessa dinâmica que o filtro de pacotes se diferencia do filtro de pacotes comum. Nós temos também os servidores de proxy. O que seriam os servidores de proxy? Podemos dizer que eles seriam para acessar principalmente para acesso à internet, né? E ele vai regrar justamente essa questão do acesso à internet. Ele vai trabalhar com os protocolos HTTP, por exemplo, né? HTTPS. Bom, como é que é feita essa aplicação? Porque ele possui a vantagem de entender o protocolo de aplicação do modo em que eles são capazes de prover registros detalhados sobre os acessos realizados, além de permitir o controle de acesso através de parâmetros de aplicação. Ou seja, todo o tráfego da internet feito pela rede ele vai ser controlado e também vai ser registrado através dos logs.
porque isso é uma forma também de controle de acesso e é uma forma também usado inclusive para auditoria. Nós temos também o NAT. O que é a tecnologia de NAT? Atualmente o NAT ele é usado para que se haja o acesso à internet de um endereço válido feito por vários endereços considerados não válidos dentro da rede interna, ou seja, seria a tradução do endereço inválido em endereço válido. Atualmente somente o IPv4 ele está usando esse tipo de tecnologia, esse tipo de firewall, porque devido à escassez de endereços, né, IPv4. Vale lembrar que o IPv6 ele não possui mais essa tecnologia por não ser mais necessário. Mas no que se refere ao NAT, por exemplo, nós temos vários tipos. Tá? A gente tem o SNAT, o DNAT, o NAT estático e o NAT dinâmico. O que seriam cada um deles? O SNAT ele vai, é o chamado Source NAT, ele vai modificar o endereço IP de origem do pacote utilizado normalmente para permitir que estações em redes privadas possam acessar a internet diretamente através da modificação do endereço privado para o endereço válido da internet. O DNAT é o Destination NAT. Ele modifica o endereço de IP destino de um pacote utilizando normalmente para permitir que servidores de redes privadas possam ser acessados através da internet. A gente pode observar que o primeiro ele faz o caminho da rede privada para a internet. O DNAT ele faz justamente o caminho contrário. Ele vai traduzir o endereço válido da internet em um endereço válido da rede privada. Temos também o NAT estático. O que é o NAT estático? Ele vai utilizar um endereço IP diferente para cada endereço que necessita ser traduzido. É como se fosse um endereço NAT de 1 para 1. Cada endereço inválido, para cada endereço não válido, ele vai precisar de um endereço válido. Ele faz essa ligação direta. Temos também o NAT dinâmico, que nesse caso, que é o mais comum usado inclusive, que seria a tradução de diversos endereços IPs para um único endereço válido. Ou seja, ele é chamado de muitos para um. É assim que, por exemplo, a rede inteira privada pode acessar a internet utilizando apenas um endereço válido. Bom, agora a gente vai tratar dos serviços básicos de segurança. Esses serviços normalmente eles são usados tanto para garantir a segurança de rede, como também o gerenciamento do que acontece na rede. Tá? Ele é feito através do gerenciamento de logs. Utiliza também o syslog-ng, os logs do Windows e o monitoramento de serviços. Bom, o gerenciamento de log ele é utilizado quando todos os logs que são gerados pelos equipamentos da rede eles também são centralizados em um só no que se refere à coleta desses dados. Tá? Então, como por exemplo, esse gerenciamento ele pode ser feito até por um servidor, talvez de uma forma centralizada, mas normalmente ele é feito de forma segmentada. Temos agora o syslog-ng. O syslog-ng ele pode ser dividido em source e destination. Source é como o syslog-ng vai receber essas mensagens. Tá? O destination é para onde elas são enviadas ou guardados os logs recebidos. Pode ser guardado, por exemplo, num arquivo local, em uma pasta de rede, em um banco de dados. Tá? Tem os log path, que no syslog-ng pode ser definido de várias origens e destino. E o seu objeto global log é que ele vai definir o destino de cada uma delas. Eles podem ser incrementam também a forma de como ser organizado o caminho dos logs. E podem ser dois filtros, que seriam ele como agente e como servidor. Nos logs do Windows, a gente pode observar que eles foram centralizados para possibilitar uma análise e a correção de logs. A gente pode citar, por exemplo, o WinLogD, que é um sistema capaz de capturar os logs do Microsoft Windows e enviá-los para o sistema de syslog do Unix. Ou seja, isso é uma forma
uma vantagem bastante importante de centralização de logs, porque ele vai fazer justamente essa função de analisar a correlação entre eles e vai confrontar os logs de diferentes origens e chegar a conclusões sobre o funcionamento da rede. Bom, monitoramento de serviço, a gente pode entender que são ferramentas de monitoramento, tá? Porque elas são subconjuntos, por exemplo, dentro do universo de ferramentas de gerenciamento de uma rede. E normalmente tem algumas que são, logicamente, tem aquelas que são pagas e tem aquelas que são de código-fonte aberto, ou seja, são softwares livres, né? A gente pode citar como, por exemplo, o Nagios, o Zabbix, CACT, ou seja, são todas ferramentas de monitoramento que oferecem uma suíte de recursos de monitoramento de todos os serviços que estão na rede. Ele pode monitorar, por exemplo, as aplicações como FTP, SSH, HTTP, todas essas, todos esses protocolos, por exemplo, todos esses serviços, eles podem ser devidamente monitorados no que se refere ao seu tráfego, ao consumo de rede, ou seja, a todos os aspectos de monitoramento. Do monitoramento de serviços, tá? Cada uma dessas ferramentas, logicamente, ela tem uma característica, mas essas três ferramentas que foram citadas, elas normalmente são as mais usadas, tanto, por exemplo, pelo fato de serem gratuitas, como pelo fato de serem extremamente eficientes. Tem outra ferramenta que eu queria comentar aqui, que é o NTOP, que é o chamado Network Traffic Probe, que é uma ferramenta também livre, tá? E ela é usada para na análise de tráfego de rede. Como é que ela funciona? Ela possui um servidor de HTTP nativo, né? Ou seja, esse é uma ferramenta interessante porque ela vai apresentar uma série de gráficos do tráfego e estatísticas de rede. Ou seja, ele consegue trabalhar esses dados de forma a apresentá-los em forma de gráficos. Isso facilita muito o monitoramento de rede. Porque, por exemplo, a gente pode fazer um monitoramento de tráfego e através desses dados pode-se fazer, por exemplo, um planejamento e personalização da rede, pode observar se há detecções de violações na segurança. E uma coisa interessante, por exemplo, é que ele, por exemplo, dá suporte até o Cisco NetFlow, o SFlow, ele também tem a capacidade de identificar as subredes de seus usuários, ele tem suporte ao WAP, Wireless Application Protocol, e por exemplo, em questão de ordenação do tráfego. Bom, vamos entrar agora na questão de detecção e prevenção de intrusos. Essa é uma parte que é bem interessante, porque pode-se dizer que é uma das principais funções da segurança de redes é justamente ter a capacidade de detectar, de prevenir ações de acessos não autorizados, tá? E bom, o que normalmente é composto Nós vamos falar agora então dos tipos de detecção e prevenção de intrusos. O primeiro que eu vou comentar agora vai ser o sistema de detecção de intrusos, o IDS. O que ele faz? É uma ferramenta capaz de detectar atividade maliciosa através do monitoramento constante de um segmento de rede ou de chamadas de sistema em um sistema operacional. Esse é composto de sensor, engine e console. A gente pode observar que é um sistema em que ele pode ser tanto centralizado como distribuído, e ele quanto à sua classificação, ele pode funcionar, por exemplo, como detectores de anomalias ou com detectores de mau uso. No que se refere ao seu local de atuação, ele pode estar tanto baseado em um host como baseado em redes. E ele pode também funcionar de forma reativa ou de forma passiva. Temos agora também o IPS. Quanto ao IPS, o que a gente pode falar dele
é que a primeira diferença dele em relação ao IDS é porque ele é ativo, ou seja, a sua atuação ele vai interferir diretamente na rede, né? Diferentemente do IDS que é passivo, porque o IDS ele apenas vai monitorar, já o IPS ele vai monitorar, mas também vai atuar de cima do tráfego de rede, para prevenir, né? Para prevenir os acesso indevido, vamos dizer assim, né? A gente pode citar que ele tem, por exemplo, ele tem algumas vantagens, né? Que a gente pode definir como a possibilidade de bloquear um ataque a partir do seu primeiro pacote. Ou seja, é interessante que é muito efetivo a partir do primeiro pacote. Mas nós temos uma desvantagem também, porque ele vai necessitar de ter uma capacidade de processamento suficiente, porque dependendo do tamanho da rede, dependendo do tráfego da rede, isso pode exigir questão de uma boa máquina, de um bom computador, de um servidor, para que possa ter o poder de processamento que não cause gargalos nisso. Tá? O próximo sistema que a gente vai falar agora seria o HIDS, que é o Sistema de Detecção de Intrusos em Hosts. Tá, esses HDS eles agem normalmente em uma máquina específica através do monitoramento de system calls, logs de aplicação, modificação de arquivos, criação de processos. Quando a gente fala desse HDS, ele vai agir, apesar de inicialmente somente sobre o host, ele vai monitorar também o host, o segmento de rede, vai detectar o tráfego malicioso destinado a esta máquina em que ele está monitorando. Ou seja, ele também acaba criando uma proteção até mais abrangente, apesar de ter um limite, uma obtenção de informações limitadas, porque os pacotes enviados à rede são somente relativos a essa máquina. Tá? O próximo tópico que a gente vai tratar agora vai ser o que é a VPN. Bom, gente, VPN é Virtual Private Network. E a gente pode definir como é que a gente pode definir o que é uma VPN, tá? Ela na verdade, ela cria um canal de conexão, ela cria um canal de comunicação seguro, tá? Entre uma rede privada e a rede pública, tá? Ou seja, porque esse canal que vai ser criado nessa rede virtual, como se fosse um processo de tunelamento, onde vai ser protegido, os pacotes vão ser criptografados e transmitidos por esse canal. Por isso que realmente ela é uma rede muito segura de ser usada. Bom, ela tem algumas premissas no seu funcionamento, que seriam a confidencialidade de dados, a integridade dos dados, o não repúdio do emissor, a autenticação da mensagem, e ela também faz até uma analogia, né, ao modelo OSI. Essas premissas, a gente pode comentar o seguinte: a confidencialidade de dados. Isso aí seria mais a garantia de que a mensagem ela não poderá ser interpretada por agentes não autorizadas, né? A integridade dos dados é uma garantia de conteúdo da mensagem não foi alterado durante a transmissão entre o emissor e o receptor. E o não repúdio é que o emissor não poderá repudiar o envio da mensagem, ou seja, dizer que ele não enviou a mensagem questionada, né? Isso é mais uma questão também com embasamento legal. E tem também a autenticação de mensagem, que é a garantia de que a mensagem foi enviada por uma fonte autêntica e ela foi entregue a um destino autêntico, tá? Fazendo um comparativo com o modelo OSI, em cada uma das camadas do modelo OSI, o VPN ele vai funcionar em cada uma delas. Fazendo um comparativo, a camada 1 física vai ter os RFs encryptors, Optical Bulk Encryptors. A camada de enlace vai funcionar com PPTP, L2TP. A camada de rede, a camada 3, nessa camada vai rolar o IPsec, MPLS e MPLS VPNs. Na camada de transporte a gente pode ver que tem o SSL e o TLS, por exemplo. E nas próximas camadas de sessão e apresentação não tem nenhum, mas tem a aplicação. Na aplicação tem o HTTPS, por exemplo, né, que vai rodar esse aplicativo.
Bom, com isso então a gente temos também a questão do IPsec. Nós vamos tratar do IPsec porque ele é um protocolo, ele na verdade é uma suíte de protocolos, né, de segurança, e ele está sendo usado atualmente no IPv4. Ele não é mandatário, apesar de ter a possibilidade de implementação e ativação dele, e no IPv6 ele já é mandatário, né? Então a gente tem que definir o que IPsec é o que? É uma suíte de protocolos, tá? E elas estão focados na entrega de uma mensagem autêntica, na integridade dos dados, na confidencialidade dos dados e no não repúdio do emissor. E o IPsec ele vai atuar na camada de rede, como a gente tinha visto anteriormente, né? Porque vai criptografar o conteúdo, o campo de payload do pacote IP. E como a gente sabe que o IPsec ele não é um protocolo único, ele tem um conjunto de protocolos, então cada um deles vai ter um objetivo específico. Por isso que é chamado de suíte de IP. Bom, então é isso aí, gente. A gente tratou de todos esses aspectos de segurança da rede, tanto no que se refere às políticas de segurança, as características de quem vai atuar na rede, né, o profissional de rede, os conhecimentos básicos que ele tem que ter, a política de segurança, e vimos também alguns elementos que são essenciais para a manutenção e para a garantia de segurança da rede, que é o caso, por exemplo, do firewall, dos sistemas de detecção de intrusão e comunicações seguras como a VPN. Ok? Ficamos por aqui. Até mais.